Muito bom dia, povo de Deus, que se liga aqui nos 1470M da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos. E é com muita alegria que a partir de agora começamos mais um Quem é Você, onde batemos papo com gente importante, amigos que se reúnem para um dedinho de prosa. Com assistência técnica e edição de áudio dela, Lu Moraes. Obrigado, Lu, mais uma vez. Deus abençoe. Produção do Departamento de Jornalismo, direção de Fernando Menegatti, supervisão geral do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. A apresentação é deste seu amigo Carlos Sena. E a partir de agora vamos juntos até o meio-dia conversando. E hoje vamos conversar mesmo com um atleta que representa nossa cidade de Jacareí em vários lugares. Não é à toa que tem o título de cidadão jacareiense. Ele faz parte da Associação Master de Jacareí. Hoje, quem conversa conosco, o nosso convidado nesta manhã de domingo no programa Quem é Você, é o seu Milton Andreoli, que vai nos contar um pouco de sua história. Milton Andreoli, que Deus abençoe, seja bem-vindo aqui na Rádio Mensagem. Muito obrigado por aceitar o convite da gente. Bom dia. Bom dia. Simplesmente eu é que agradeço a vocês por me dar essa oportunidade. Então, eu estou aqui para dizer uma pequena parte da minha vida, digamos assim. Porque eu acredito que história depois é quando entrar no passado. Não, história de vida, né? Então, então, agora vamos esclarecer de que a gente está vivendo por Ele, pelo Supremo, que nos pôs no mundo e nos cuidou desde o nascimento. Eu não tenho dúvida. Quanto a Deus, não tenho dúvida nenhuma. E agradeço sempre. Mais agradeço do que eu peço. Portanto, os senhores podem fazer as perguntas. Vamos perturbar muito o senhor hoje nessa manhã. Tiramos o sossego de casa para vir aqui nessa manhã de domingo para bater esse papo conosco. Pra gente é muita alegria, saiba disso. Não é bem tirar o meu sossego, mas eu estou à disposição. Obrigado, Milton. Por sinal, me sinto tão honrado por estar aqui. A alegria é toda nossa, saiba disso. Muito obrigado. Disso. Não tô sozinho. Daqui a pouco o Donizete Eugênio, Vanessa Oliveira, Ana Lúcia Ferreira também vão querer fazer parte desta roda de bate-papo. Estão autorizados? Pois não. Então tá. Daqui a pouquinho estão chegando e a gente puxa eles para a roda aqui de bate-papo. O primeiro curioso sou eu. Né? Eu gostaria que contasse, não só para mim, mas para quem está em casa, ouvindo agora a Rádio Mensagem, aqui nos 1470M, e também ouvindo pela internet no radiomensagem.am.br, você começar a sua história de vida. Como você se define, Milton? Onde nasceu, cresceu? Quem é você? Eu nasci na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. Como referência, como daqui a Rio Claro, depois de 90 quilômetros depois de Campinas. Então, nasci numa família numerosa e nós éramos em 11 pessoas. Nasci no ano de 1931. Estou precisamente com quase 84 anos. Por isso que quando se refere na presença do digno nosso Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, eu me sinto emocionado, porque eu nasci numa família humilde, numerosa, e nós éramos em 11. Somente meu pai que trabalhava naquela época. Os meus antepassados eram fazendeiros e chegou um certo ponto que, devido à falta de mão de obra,
tiveram que dissolver, porque eram imigrantes italianos, porque eu sou de origem italiana, não sou italiano. Meu pai também não é de nascença, mas a origem continua. Então, nós passamos um aperto de vida tremendo, porque aquele tempo, trabalhar numa fazenda era bem diferente. E aquele tempo não tinha, assim, serviço fácil, não. Era difícil, tudo era difícil. Então, chegou uma certa época que até quando nós éramos pequenos, nós tínhamos que ir trabalhar. E minha mãe, principalmente, ela me fazia com que queria que eu aprendesse, depois do quarto ano, né, o primário, ela queria que a gente aprendesse uma profissão. E depois, com o tempo, meus irmãos começaram a ter a necessidade de ter que trabalhar mesmo, então eles passaram a trabalhar e ajudar na casa. Porque meu pai era funcionário, era maquinista da Companhia Paulista de Ferro, que por sinal foi até uma pena ela ter sido encampada pelo governo do estado, porque era dirigida por ingleses e era uma melhor, como se diz, estrada de ferro, bem conservada, que por sinal meu irmão mais velho também trabalhou, foi para Paulista até aposentar, trabalhava na ferreria como ferreiro. Uhum. Meu irmão abaixo dele também trabalhou um tempo. E eu fui, depois do grupo, eu também tive que enfrentar a situação procurando um trabalho. É onde eu fui aprender uma profissão de marceneiro, que modestamente a parte, quer dizer, aprendi muito bem. Que por sinal, os móveis que eu tenho, eu fiz quando eu ia me casar. Poxa, que bênção. E não tinha onde fazer, e fiz numa varanda na casa da minha sogra. Quer dizer, na oficina que eu trabalhava, depois do serviço, eu preparava as peças e levava para casa, e durante a noite eu dava prosseguimento no trabalho, e assim eu fui fazendo, como depois eu continuei a fazer até para depois vender. Que trabalheira. E com isso, graças a Deus, consegui minha casa, consegui mais ou menos um padrão de vida, mas daí, através de ter que melhorar na vida, foi aonde eu trabalhei na Companhia Paulista de Ferro, nas oficinas. Era uma empresa que tinha, naquela época, trabalhava mais ou menos 30 mil pessoas, ou mais, que era ao longo do estado de São Paulo. E nessa parte daí me deram um recorte de jornal, aberta inscrição para a Polícia Rodoviária Federal. Daí, na oportunidade, eu procurei saber, a inscrição era em São Paulo, procurei vir, de uma forma ou de outra, consegui fazer a minha inscrição. Quando chegou no dia todo, pedi afastamento de trabalho para poder ir fazer o concurso, e me barraram. Me barraram porque esse direito a companhia só dava a quem ela achava que merecia. Não sei por que eu não merecia. Sem mais nem era menos, profissional. Só foi barrado, só. Então, quer dizer, de duas uma, ou vou, ou deixo emprego, mas o que eu vou fazer? E olha, graças a Deus não me arrependo até hoje. Trabalhei. Sim. Em 1959 eu fiz o concurso, que foi no Caetano de Campos, em São Paulo, ali, na praça, quase praticamente na Praça da República, né? Sim. Dá licença que eu vou tomar À vontade para tomar essa aguinha, já que história tem. Então, fique à vontade para refrescar a garganta e continuar essa história. E naquele tempo eu tinha feito a escola profissional,
tinha cursado à noite, e depois trabalhando na Companhia Paulista, eu passei a fazer também o Senai, com 2 horas que eles ofereciam para a gente estudar. Então foi nessa parte aí que eu consegui uma base bem e consegui enfrentar todos os exames. Na época dos exames eram 8 matérias, e todas elas eliminatórias. Sim. E fui fazendo, fui matando uma por uma, e graças a Deus, quando eu fui embora de São Paulo para Rio Claro, eu tive um problema, porque eu sofri um acidente profissional que evidentemente é difícil de reparar. Bem difícil, então, as pessoas, depois de feita a inscrição, as pessoas que eu encontrava eram um desânimo total. Porque você não vai conseguir, porque você já desacreditavam só de ver, então? De todo jeito, então, mas eu fui em frente. Como se diz, o caminho estava traçado, o destino estava ali. E falta de dedo, ainda mencionaram, mas a esquerda, principalmente se fosse o direito, talvez eu nem fizesse a inscrição. E peguei e fiz. Fui passando todo. Quando faltou a última prova para fazer prova de motorista, tive que aprender a dirigir também na marra. Graças a Deus encontrei pessoas boas, encontrei um vereador sem interesse nenhum, porque nós éramos amigos. Ele deixava do trabalho dele, porque ele tinha um posto de gasolina e tinha um carro que era uma caminhonete para fazer, caminhonete de carroceria. Uhum. Então ele punha à disposição 1 hora por dia à tarde, e ele acompanhava. Então, quer dizer, nessas tive que enfrentar também e conseguir a carteira, e não era carteira assim de amador, nada, tinha que ser profissional. Foi ali na garra mesmo, né? Foi ali na unha. Na unha, quer dizer, fiz. Também naquela idade a gente tinha uma agilidade tremenda, né? Graças a Deus. Fiz os exames. No primeiro exame não fiquei pendurado, não, passei. E quando apresentei a carteira, tudo bem. Quando chegou a época, fui. Daí veio a dificuldade. Eu só estou mencionando porque é o exame que as pessoas chegam e falam: não vai conseguir não, porque você não consegue, por isso, porque... Daí, quando chegou para fazer a última prova, que era a prova de educação física, que você tinha que fazer várias coisas, subir na corda, correr, era com um saco de areia, né? Enfim, as provas, eram 8 provas, só na educação física, você tinha que fazer, e todas elas eliminatórias. Quer dizer, a gente tinha, como graças a Deus, eu sempre nadei e praticava esporte, eu tive uma facilidade e uma convivência. Como chegou no dia mesmo da corrida, eu sabia que eu não ia correr, eu estava simplesmente atento ao tempo. Nesse tempo eu tenho que percorrer essa distância. Agora, como eu vou correr, é eu que tenho que procurar saber, cadenciar, e fazer o que eu faço hoje na natação. Sim. Eu já nadava naquele tempo, e então quando nós saímos correndo tal, eu fui correndo, cheguei a ficar o último do pessoal. Fui correndo, fui indo, de repente encontro um ou outro aqui parado, tossindo, que evidentemente não tinha condições físicas, e consegui chegar no tempo e consegui matar também aquela prova. Então, o sargento pegou, me chamou, porque eu fiz na escola de educação física da PM. Uhum. Era na Rolada Marginal. Eu não conhecia nem bem São Paulo. E o sargento me tirou fora do pelotão e me pôs como referência. Por que vocês não procuraram fazer como o Milton fez aí? Tranquilo, veio e tal. Bom, então só mostrando a dificuldade. Daí, fiquei sabendo que um colega meu tinha conseguido ser aprovado, mas tinha ficado pendente, porque ele não tinha um dedo mínimo na mão. Sim.
ou uma falange, parece que era uma falange. E ele tinha ficado pendente. Eu peguei e falei, se uma falange ficou pendente, eu não vou passar mesmo. Pensei comigo, mas falei, não, mas vou esperar a decisão do julgamento da comissão. E esperei. Por sinal, tinha arrumado as minhas coisas, tudo, para quando chegar lá em São Paulo. Aí não deu, tá, tudo isso aqui para ir embora, né? Para Rio Claro. Mas daí ele falou, não, o senhor pode ir para sua casa e espera o resultado, tudo bem. Como eu tinha ido bem nos outros exames, eu recebi através de um colega que veio de lá também, Rio Clarense, até muitos amigos a gente era lá, em Rio Claro, e que por sinal, desculpa, eu saí um pouco do assunto. Não, imagina. Quando viemos para cá para assumir a polícia, o pai dele confiou ele comigo. Sim. Quer dizer, me dando uma incumbência de qualquer coisa, tomar cuidado dele. A tutela. É a tutela assim, dele. A tutela dele. Justamente. E assim eu fiz até ele falecer. E foi um grande amigo e tenho uma saudade dele. Nós vamos dar uma pausa agora, parando na saudade. Pois saudade é bom pro coração, faz bem a gente recordar quem fez bem pra gente, quem marcou nossa vida. Então, Milton, guarda aí essa saudade, que depois do intervalo vamos continuar essa história. Pode ser? Pode, ok. E daqui a pouquinho o Doni, a Vanessa, a Ana Lúcia também vão estar aqui conosco fazendo suas perguntas para conhecer um pouco mais você, Milton Andreoli. Certo? Muito obrigado. Povo de Deus, sai daí não que quem é você? Com Milton Andreoli, atleta aqui da nossa cidade. Volta já. Evangelização nas ondas do rádio. Mensagem. A rádio da Diocese. Programa Quem é Você, na Rádio Mensagem, aqui nos 1470M e também no radiomensagem.am.br na internet. Hoje, o atleta Milton Andreoli está conosco contando a sua história de vida. Um homem cheio de saudade, que aliás, podemos falar, como diz até pedindo emprestado do padre Marcelo Rossi, saudade sim, tristeza não, mas estava contando enquanto estávamos no intervalo que tem uma saudade bem intensa nesse coração, não é, Milton? Até me emociona. Muito. Uma saudade dentro do coração. Embora o nosso Criador sabe o que faz. Porque chega um limite e não dá mais. A pessoa não... E foi o que aconteceu comigo, que dia 14 de julho eu perdi a minha mulher. Foi resgatada, podemos assim dizer, pois Deus está com ela agora para que ela possa olhar, zelar por ti, aonde for. Então, que deixe guardado, Milton, os momentos felizes, porque com certeza ela não gostaria de vê-lo triste, mas lembrando de forma gostosa os momentos que passou com ela por aqui. E conte com as nossas orações. Foram 65 anos de convivência. Que coisa mais linda. 62 de casado. Nós tivemos praticamente, que eu considero, 10 filhos. Eu vou até explicar porque alguém possa... Oh, mas como 10 filhos? Por favor, conte-nos. Ela tinha um aborto natural, que quando ela engravidava, ela não tomava nenhum comprimido para que não alterasse a saúde dela por ela estar grávida. Mas a natureza, chegava a um certo tempo, resolvia. Então, ela teve 5 abortos. O primeiro foi 2 meninas gêmeas. Então foram 2. Depois nasceu o Ralph e Luiz. E depois ela foi tendo outros que a gente não chegou nem a dar o nome. Quer dizer,
Mas nesse intervalo de tempo, depois ela ficou grávida da minha filha Bernadette. Eu não sei se vocês conhecem a Bernadette Denise. Ela é psicóloga, agora ultimamente ela é psicóloga do trânsito, aí do Poupa Tempo também. Uhum. Quer dizer, não é por ser minha filha ou pai coruja, mas ela é uma mulher muito bonita e tem de todos os predicados que a minha mulher tinha. E depois veio o Ralph, que chegou até a falecer. Depois nasceu o Milton Luiz, também um garotão, 100%, está trabalhando lá em Sorocaba, que ele trabalha toda semana, sexta-feira ele retorna para casa para ficar com a família. Ele está sentindo um pouco o deslocamento. Ficar distante da família é difícil, né? E então, como é um rapaz muito direito, correto, uma coisa que eu tive, graças a Deus, eu tive sorte. Também demos, né, condições para que eles crescessem pessoas de bem. E então, o Ralph também, todos eles são formados. A Bernadette é psicóloga, o Milton Luiz trabalha na indústria, lá em Sorocaba, que é de 31 mil funcionários. E ele é gerente de uma parte muito importante, que é como se fosse o almoxarifado. As peças que vai sair para importação, que são vendidas, é ele que organiza tudo. Tal. Filhos bem direcionados. Direcionado. Né? E o Ralph é uma pessoa, como eu falei uma vez. O meu filho, Bernadette, é psicóloga, a bem das pessoas. Quer dizer, trabalha na área de saúde. E o Milton Luiz trabalha na área de indústrias, essa coisa. Aliás, até o Ralph, ele é enfermeiro padrão. Trabalha no hospital de Sul, aí de São José. Sim. Também é um garotão muito, muito bom, muito querido. E o Milton Luiz, naquela época, trabalhava Vibras. Nome imponente, né? Milton Luiz. Milton Luiz. Nome imponente. E ele trabalhava na Embraer, não é Embraer, é a Vibras. Sim. Ele trabalhava, porque tem Vibras e tem a agência de automóvel, né? Sim, Vibras e a Vibras. Né? A Vibras ali na beira da Dutra. Isso, e a outra era aqui na Tamoio, né? Isso. Então ele trabalhava com uma fábrica que fazia foguete. Quer dizer, eu cheguei uma época, ainda falei com meus filhos na mesa, que eu tinha um sentimento profundo dele trabalhar na Vibras, né? Uhum. E porque trabalhava em uma indústria que fazia o que? Destruía o próprio ser humano. Entendi. Então eu tinha um sentimento tremendo, mas não podia falar nada porque, enfim, estava empregado. Mas um dia eu não aguentei e falei. Ele ficou bravo, não? Não, muito pelo contrário. Daí ele foi se ajeitando, foi para a indústria. Olha só. Então eu dei graças a Deus. Porque a gente vê, hoje o mundo piorou muito. Tá bem difícil, né? Os dias estão difíceis. A violência está demais. A criação mesmo para hoje está mais complicada. Nem os próprios animais que vivem numa floresta, ele não destrói o próprio ser. Isso é coisa nossa, infelizmente. A não ser um caso esporádico que haja, né? Invasão de território, essas coisas. Isso. A natureza tem isso, mas o ser humano que pensa, a gente acaba fazendo bobagem, né? E é tão bom, né? Eu, em várias entrevistas que eu dei, eu mencionei aos pais, principalmente, que desse apoio aos filhos,
que de vez em quando perdesse um tempo com os filhos, se isso é a perder tempo, porque não é. Mas desse atenção, porque é vida da vida deles, ou nossa, que seja. Então, que olhasse bem nos olhos dos filhos e desse apoio para tudo. Porque, em primeiro lugar, depois de Deus, está a família. E a família, quando foi constituída, os pais têm a obrigação de criar os filhos e dar toda a oportunidade para que cresçam gente. Observar bem, porque esse relacionamento do pai e filhos é muito importante, porque você percebe alguma coisa, dá tempo para você socorrer e melhorar a situação. Porque, como diz na própria Escritura, quem é que, em vez de dar um pedaço de pão para o filho, dá uma pedra? Nunca, né? Não por tem. pior que seja o pai, né? Por mais ruim o pai e a mãe, mas vai querer bem aos seus filhos. Por essa razão é que, graças a Deus, já agradeço a Deus há muito tempo por tudo e sempre, e não tenho momento, não tem hora, em qualquer lugar. Mais agradeço do que peço. Milton, a Ana Lúcia, ela chegou e quer conversar também conosco, para ser mais exato, contigo, e quer saber alguma coisa, não é, Aninha? Bom dia, seu Milton Andreoli, é um prazer tê-lo conosco nesse domingo aqui na Rádio Mensagem. Bom, eu começo a minha participação perguntando ao senhor sobre a sua vida particular. Como foi, seu Milton, a sua infância? Fala um pouquinho pra gente sobre o convívio com seus pais. O senhor, quando criança, aprontava muito, ou era sossegado, tranquilo com os pais? Ah, sim, era tranquilo e sempre obediência a eles. Mas eu fui uma criança traquina. E vou explicar por quê. Nós éramos em 11. O meu avô morreu. Morreu jovem. Também era fazendeiro, tinha terras e terras, e morreu pobre. Uhum. Então, o que aconteceu? Ele tinha mais... Conclusão, o que ele teve foram 25 filhos. Mas, na convivência do segundo casamento com ele adquiriu mais 10 ou 12 filhos. E ninguém procurou tomar uma providência. Veja bem, meu pai com mais 9 em casa. Sim. Agora, ele trouxe para a minha casa 9 filhos que eram do meu avô. 9 cunhados e cunhadas. Vamos parar aqui, nesse momento, só para deixar o povo de Deus curioso. Eu quero saber como é que era a convivência nessa bagunça organizada de família grande, mas depois do intervalo, pode ser? Pode. Então, gente, como é que o povo lá na casa do Milton Andreoli se virava com tanta gente? Saberemos daqui a pouquinho. Quem é você? Volta já. Rádio Mensagem, unindo os corações na fé. Programa Quem é Você? Família. Hoje o Milton Andreoli está aqui conosco e ele está contando que em casa já eram 9 filhos. Aí teve a chegada de mais uma turminha boa. Pode concluir, Milton, por favor, como é que foi essa história? Então, nós tivemos que ir para uma casa maior e, olha, foi uma loucura, porque o problema de alimentação era... Meu pai, às vezes, chegava, umas às vezes eu tive oportunidade. Imagina administrar tudo isso, né? Porque a Companhia Paulista, ela tinha cooperativa. Então, era tirada. Pessoas iam na cooperativa, faziam o pedido e levavam para casa. E ali era tudo controlado. Porque não dava, não tinha condições. Então, naquele tempo, para entrar, digamos assim, 2 litros de leite, alguém bebia. Tinha que sambar miudinho. E muitos não bebiam. Sempre ficavam então, uns e outros sem. Organizar tudo, é pouco. Uhum. Mas, graças a Deus,
ela, conforme eu já relatei, ela conseguiu, minha mãe, porque meu pai vivia um bom tempo mais para fora, porque a companhia, ele era maquinista e ia tirar serviço longe, como de Rio Claro para Barretos. Trabalhar longe, então. Longe, Bebedouro, Piracicaba, que já era mais perto. Nós moramos em Cordeirópolis também, que aquele tempo era chamado de Cordeiro. Duas cidades, quando você sai de Rio Claro, é Santa Gertrude, depois é Rio Claro, daí é Limeira. Sim. Que já é mais bem conhecida. Olha, sinceramente, eu começo a lembrar de todas essas passagens. Passa um filme na cabeça, né? Passa e aí vem também as saudades, Sim. né? E os outros irmãos da minha mãe, todo domingo eles iam para minha casa. Era mais ou menos 20, tirando pai e mãe, né? Tirando pai e mãe e mais os irmãos da primeira safra, vamos dizer, assim, do meu avô. Tá. Que isso. Mas era tranquilo então. Aliás, enfrentamos, fizemos. Sim. E hoje eu vejo bem. Como eu estava falando, meu pai chegava a falar para minha mãe. Eu vi ele fazer isso uma vez só. Porque minha mãe, o nome dela era Lidioneta. Lidioneta. É Lidioneta da Costa Andreoli. Lidioleta. E ela é que organizava, ela que tomava conta, ela que fazia. Então ela fazia de tudo em casa. Aliás, como eu estava até falando, o Donizete me confidenciou algo, acho que ele quer saber a respeito disso mesmo, não é, Donizete? Milton Andreoli, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa Rádio Mensagem. E a minha primeira pergunta, Milton Andreoli, vamos falar um pouquinho sobre família. Como é a sua convivência com ela? Era tranquila a convivência lá então, mesmo com esse mundo de gente? Tranquila. A minha casa sempre era lotada. E aí tinha amigos que iam para lá, amigos da família. Mesmo com os filhos, os outros irmãos estavam lá, mas ainda tinha espaço para os amigos? Era visitada aos domingos. E ela tinha uma coisa que muitas pessoas, até minha mulher, comentou comigo uma vez. Que loucura! Não só comigo, como várias pessoas. Ela falou, minha sogra tinha uma coisa. De domingo ela pegava lá, fazia um franguinho, tal, isso, aquilo. E como ela não tinha coisa para oferecer, ela ia na panela, tirava um pedaço do frango, punha e servia para as pessoas. Então a minha mulher ficou curiosa. Como é que ela conseguia fazer? Ela uma vez comentou. Ela falou, eu não sei como a dona Lidioneta fazia, dava para mim mesmo, ela me deu, e dava para todo mundo. E eu falar na hora do almoço, não vai ter frango para servir, né? Evidentemente. Daí eu brinquei com ela, falei, a multiplicação dos pães. No caso, a multiplicação dos frangos, né? A multiplicação do frango. Que isso! Então, eu tive infância. Fui levado, eu aprendi a nadar em lagos. Num lago, em Cordeirópolis, principalmente quando nós moramos lá, eu aprendi. Eu tinha 2 irmãos que mais presente estava comigo, que era Ulisses, Andreoli e Oswaldo, né? Que eu, por sinal, Oswaldo não está lá muito bem de saúde, não. Lá em Rio Claro, mas passou por uma e tá bem. Está se locomovendo, tá bem, mas em partes, né? Mas tem um tanque lá em Cordeirópolis, quase na travessia da linha, tem um tanque grande. Então é um tanque que se forma, depois ele vai estreitando e fica uma parte estreita, mais ou menos uns 10 metros. E meus irmãos estavam se banhando no rio. E eu fui lá, eu era pequenininho, acho que eu não tinha nem 4 anos de idade ainda. Foi aonde eu aprendi também nadar na marra. Então eles entraram de acordo, falaram, olha, você faz assim na água, com a mão, isso aqui. Os instrutores eram os irmãos. Isso, você faz assim, tal, isso, aquilo, e foi um de cada lado. E eu consegui atravessá-lo. 4 anos, mais ou menos, não de tinha, idade? acho que 4 anos. Nem tinha? Né?
Que isso? Irmãos doidos, né? É doido, porque eu falei assim, pensei Que comigo. isso? É que a gente não tinha noção do perigo. Sim, Né? nossa. Num tanque ainda? Era no tanque ou já era no... Era um tanque, Era um porque grande logo tanque, depois, no ao lado, parece que tinha uma fábrica com funilaria, que faz fubá, farinha, né? De milho e tal, que virava o moinho. Aliás, a gente falando assim, era um tanque, o pessoal em casa pensar que nadava no tanque, não tanque de lavar roupa, né? Nada a ver. É um grande tanque. Um lago, isso, tal, um lago artificial feito de um tanque de metal. Porque eles iam ali, formava-se, alagava mais Sim. e na parte que escoava a água virava o moinho. Sim. Muito interessante. Que bacana. Até pela estrada de terra, quando ia, a gente passava pela uma cidade chamada Cascalho. Agora eu não sei como é que... Por esse caminho dava para ver essa parte, né? Dava para ver assim. E por sinal, tinha uma na cidade também. O senhor já ouviu falar de exorcismo? Sim. Sim. Tinha lá? Tinha o padre que fazia os exorcismos. Eita, nós. Não dava medo, não? Não, O molecado não chegava perto? Dava. Mas a gente era criança, né? E eu fui Tudo para era lá, aventura, né? tive a oportunidade de assistir. E o padre descia o couro no cara. Tirava na marra. Ai, não vai na reza, vai no couro. Então ele era muito procurado. Boa, Milton. Até parece piada, né? A gente ouvindo assim depois que o fato aconteceu, até é engraçado. Mas na hora, acho que não foi nada disso não, né? E o pavor também que a gente ficava. Então eu tive a oportunidade na vida de presenciar muitas coisas que foi lição de vida. Sim. E graças a Deus foi tudo bom. Não tenho nada a me queixar. Eu não concluí que a respeito do meu pai conversando com a minha mãe, ele chegou e mostrou, falou, ela era Lidioneta Andreoli, chamavam ela de Neta. Neta. Lidioneta Andreoli. Quer dizer, diminutivo, né? Isso, uma forma carinhosa. Carinhosa. Então, meu pai mostrou para ela e falou, olha, Neta, veja como é que está, que estava zerado, cooperativa zerada e estava devendo ainda na alimentação. Sabe o que ele fazia? Ele, como maquinista, naquele tempo a Companhia Paulista Estrada de Ferro fornecia lenhas, mas não era lenha boa de pôr no fogo, não era aquela cascuda, como quase essas árvores que produz rolhas, sabe? Sei, cortiça. Tem um nome certo para ela. Cortiça, né? Isso. Mas tirando a casca você ali. punha no fogo, não pegava fogo. Sim. Nossa Senhora, depois veio os fogões de querosene, antes de vir o fogão de gás. Daí veio tal, daí eu comprei, tinha uma bombinha, bombeava ele e acendia, ficava quase como o gás mesmo. Sim. Mas também dava problema, tinha que fazer limpeza, de vez em quando engasopava, minha mãe perdia a hora de... Junta muito resíduo, né? Aí na não hora passava. do almoço, a gente chegava, o almoço não estava pronto por isso, por aquilo. Que isso. Porque ela era a opção dela, ou fogão a lenha, ou o gás. Isso ultimamente, mas depois, graças a Deus, normalizou, é o tempo até de hoje, o gás está presente. Ajudou muito a nossa vida. Nossa. Milton, a Vanessa Oliveira também chegou e tem uma pergunta para fazer. Vanessa? Seu Milton Andreoli, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite em estar aqui participando do programa Quem é Você? Primeiramente, gostaria que nos contasse um pouco de sua escolha profissional e também suas experiências. Pode ser depois do intervalo, né, Milton? Pode. O que é que aprontou no profissionalismo, o que é que fez por aí. Vamos entrar também na natação, vou querer saber alguma coisa a respeito. Então, depois do intervalo, é o tempo do pessoal que está chegando em casa agora e garrou na conversa da gente pela metade, né? Pegou a rabeira, mas, gente, o Milton Andreoli, atleta daqui da cidade de Jacareí, disse sim e hoje está conversando conosco no programa Quem é Você? Intervalo rápido e voltamos com mais prosa daqui a pouquinho. De manhã, à tarde, à noite.
Rádio Mensagem, a sua companhia. Programa Quem é Você, na Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos, e o Milton Andreoli, que é atleta, título de cidadão jacareiense, está contando suas histórias. Ele, que faz parte da Associação Master de Jacareí, hoje abre o seu coração e, inclusive, agora respondendo a pergunta da Vanessa, que ela quer saber em relação à sua escolha profissional e suas experiências. Pode contar pra gente? Inclusive pra Vanessa, que perguntou, Milton. Pois não. Vanessa, a profissão escolhida minha foi um pouquinho de imposição da minha mãe. Porque eu queria ser mecânico de automóvel, mas pelo motivo das pessoas trabalharem em oficina e geralmente se sujam de graxa, roupa, e dá um enorme trabalho para lavar. E aquele tempo não tinha o recurso que tem hoje. Aquele tempo era sabão feito mesmo, como minha mãe fazia. Quem sofreria é a mãe para limpar. Era a mãe que ia sofrer lá. Então ela, como eu já tinha um irmão trabalhando na oficina... Não, já basta um para sujar. Daí, porque ela, não, o mecânico eu não quero que vai. Não quero. Eu tive que ir para a oficina e aprendi o ofício. Depois, conforme já relatei aqui, que fui estudar na escola profissional, fiz o Senai, que isso me valeu para a vida. Enfrentei e consegui, e graças a Deus, agradeço muito a Deus por me manter assim. E onde é que entra a história do atleta? Onde é que começou? Como começou, Milton? Bom, a história do atleta entra naquela pequena passagem que eu tive com meus irmãos, que queriam me ensinar a nadar. Eu era muito pequeno. E aquela passagem no lago, que eu tive que nadar do lado, nunca mais parei. Para dizer a verdade, porque eu tive gosto e tenho gosto pela água. Em segundo lugar, eu tinha necessidade de gastar as minhas energias de uma forma ou de outra. Então eu procurava. Olha, eu só não morri em rio porque eu tinha destreza. Se eu não tivesse, eu teria morrido. E rio, represa, é perigosíssimo, quando né? chovia, porque geralmente a água reclama seu espaço. Então, alagava mesmo, que cobria as pontes, ninguém passava de jeito nenhum. E a gente ia com o rio, como se diz na gíria daquele tempo, o rio bufando, a gente entrava, nadava na água. E outra, a gente chegava, tirava a roupa e nadava nu. Eita, porque senão ia molhar. Era garoto. Não tinha nenhuma preocupação, né? Não tinha conceito nenhum. Ai, caramba, viu? Mas era, como se diz, uma tribo de índio, vamos lá. Vamos nos divertir. Que por sinal, antes de eu começar a participar, que a história veio lá do ginásio Keller, e então a cidade não tinha piscina. Não era só Rio Claro, a maioria das cidades, eram muito poucas cidades que tinham uma piscina. A piscina natural era o rio mesmo. Era rio, era lago, era represa. A gente perigo, homem de Deus, porque esses lugares não são nada tranquilos, são perigosos. Não, muito perigoso. E outro, não tinha bicho, altura, correnteza. Tudo. Cobras. Então. Atravessando uma vez uma cerca, quando eu olhei assim, bem pertinho de mim, assim, uma linguinha, assim, uma cobra encostada comigo. E era cerca. Não, pra dar um beijo é ruim, né? Não pode. Eu soltei o corpo e caí. E o medo. Não fiz menção nenhuma, mas provavelmente ela estava andando no arame. Sim. Eu fui sair, quando deu de cara. Como vai? Como vai? É ruim, um beijo desse a gente não quer, não. E muitas coisas que a gente deparava também no rio, né? Sim. Às vezes até jacaré a gente via e tal, mas o jacaré geralmente tem medo. Né? Ele se assusta e vai embora, né?
tive no Pantanal também, Ainda pertinho bem. quase que eu piso em cima de um. Que isso. Mas, voltando ao assunto da natação, então daí eu dessa passagem aí eu fui nadando, mas eu não tinha. Daí o meu clube, Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista Estrada de Ferro, Rio Claro, as oficinas trabalhavam mais de 3.000 homens. Fui funcionário dela como marceneiro, carpinteiro, modelador. Todas essas profissões eu me aperfeiçoei. Fez lá. Graças a Deus. Como tive a oportunidade de fazer os meus móveis para casaco e estão aí intacto. Por sinal, eu os convido um dia para ir lá ver os meus troféus. Poxa vida, obrigado pelo convite. Que é uma satisfação mostrar e falar. Porque na carreira da natação, aos poucos, eu consegui o recorde brasileiro e sul-americano. Não num só lugar. Começou em Brasília e depois Rio Grande do Sul, eu vim subindo. Santa Catarina, Paraná, evidentemente São Paulo, Salvador. Ninguém parava esse homem, não? É só. Então, quer dizer, mas não me vanglorio disso, não. Tenho, sim, um orgulho de ter conquistado. Isso aí é uma coisa que ninguém tira. E durante esses 13 anos, praticamente estou invicto ainda. Consecutivo, são 10 provas no ano. E a gente mata as 10 provas no ano para conseguir campeão do ano. Então tenho lá 13 troféus de campeão do ano, só na maratona. Tenho recorde paulista também, de piscina, sul-americano. Eu já estou realizado. Só não tenho título mundial porque não tive a oportunidade de participar. Eu vejo, o senhor veio para cá, aqui na Rádio Mensagem, até vindo com um pouco de dificuldade, que eu estou vendo que só tem este brinquedo. Poderia contar essa história? Ah, sim. Bom, como os senhores sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo, eu vim para cá. Primeiramente, quando eu vim de Rio Claro, eu tive que ir para Caçapava, porque mesmo tendo uma residência minha própria em Rio Claro, o aluguel de lá não dava para mim pagar um aluguel aqui em Jaquereí. Porque quando eu vim direto, eu vim para Jaquereí, eu fiquei hospedado lá nos 4 cantos, que tinha hotel, que era do senhor Nacibo. Então, e aqui eu vim, fiz escola, preparei, e aqui eu saí e fui enfrentar a estrada. Estrada de trânsito, ela era considerada Dutra, a estrada da morte, de tanto acidente que dava. Então, se o senhor perguntar para mim qual acidente você deixou de atender, eu não sei responder. Porque eu atendi tudo, de tudo, mesmo fora da rodovia eu atendi. E tive uma infelicidade que logo de começo, sim, de trabalho, devido muita chuva, e o viaduto do Remédio, onde passa a Estrada Central do Brasil, que é a passagem ali da Dutra, estava se construindo, iniciando com a construção da segunda pista. Dia 29 de janeiro de 61, aonde nós estávamos, eu estava escalado e eu tinha acabado de chegar de Rio Claro. Olha, eu viajava 6 horas, naquele tempo eu não tinha condução rápida, e nem condução para lá tinha, para Rio Claro. Uns tempos depois é que o brasileiro começou a fazer até Rio Claro, empresa brasileira, e o Cometa fazia Araraquara. E não tinha muitos horários, não. Você perdeu aquele horário, você tem na Barra da Carona. E eu fiz 5 anos aqui trabalhando em São José. E época de fim de ano, não tinha lugar, não. É que a gente viajava fardado e a gente viajava na frente ali com o motorista sentado.
Eu descia na estrada 1h30, no último horário do ônibus para São José do Rio Preto, depois começou a fazer. Ia da estrada até o centro da minha casa, que dava 1,5 km, sem iluminação, sem nada. Ia pela estrada Que dificuldade. de terra. Hoje está tudo diferente. Tudo mudado, né? Tudo mudado e com facilidade. Graças a Deus. Então, eu vim de lá e rendi o colega, que devido muito à chuva, o aterro estava rodando e a ponte estava, o viaduto, melhor falando assim, ela estava cedendo. Então foi impedido meia pista, aqueles tambores que abriam a boca e o fundo e punha a sinalização de fogo, né? Sim. Para ser melhor vista de longe, e deitava o tambor em cima de outro, fixava, e por causa da chuva, senão apagava Você não também. apagava, era uma proteção por fogo ali. E a dentro. gente ficava, então ficava um na parte de baixo, que dava acesso para a rampa, né? E a outra para a parte de cima. Então a preferência era para quem estava subindo. E então eu segurei o trânsito sentido São Paulo, que mesmo naquele tempo fazia-se fila, e veio o carro cortando todo mundo. Quando chegou, deu comigo, né? Agora, a outra pista em construção, o canteiro central era meio estreito, mas o motorista foi e estacionou sentido Rio. Sim. E até eu cheguei com ele e fiz a advertência para ele e dispensei-o. Porque ali não podia bobear num negócio desse. Mas quando eu estava conversando com o motorista, parou o ônibus do Cometa e falou: o seu guarda vai vir na carreta aí sem luz traseira e com excesso de fumaça. Por sorte, eu não bati na traseira dele. Eu até agradeci o motorista e já soltei o motorista para ficar atento. E fiquei mesmo, porque quando eu voltei com o motorista que estava sendo advertido, o Cinca Chamor, da época, acontece que eu dispensei. Porque outra coisa, tudo quando tem que acontecer dá certinho, sabe? Sim. É uma sequência de acontecimentos para dar certo. Então o que aconteceu? Uns dias antes quebrou uma viatura de um chefe, porque naquele tempo a gente não tinha. Eu cheguei a pegar serviço na estrada sem viatura, na época. Era a pezão mesmo? É. Que isso? Era, e quando não, era pego condução. A gente pegava carona para ir atender acidente lá, Sim. resolver. E outra, não tinha condições, era chuva, era sol, era de tudo, neblina principalmente, e às vezes acidente grave. E eu tinha que se virar. Tinha que pedir, parar com o usuário e intimar o usuário de transportar as vítimas. Então, aquele dia eu cheguei de Rio Claro, parei, dispensei o meu colega, fiz a rendição dele, e nessa oportunidade eles fizeram uma guarita para nós de madeira. Como de fato estava chovendo no dia e muito. Depois de muito custo aí que produziram uma, para proteger lá. Não, depois, quando aconteceu, daí eles... Porque não era culpa da chefia, da polícia, não, eram verbas que tinha que fazer para que desse mais viatura. Hoje está fantástico. Tá sossegado, bem né? por isso, graças a Deus, sou um dos que trabalhei para o bem da Polícia Rodoviária também. Na época, para que nós conseguíssemos a passagem dela, sair do DNR, para ser polícia de fato e de direito para o Ministério da Justiça. Enfrentamos políticos. Até se um dia eu tiver oportunidade, eu vou pedir aos senhores, pela gentileza, não sei se ele pode aceitar. É um fundador da Polícia Rodoviária Federal. Chama-se Eli Pinto de Almeida. Vamos deixar esta indicação, quem sabe a gente convidando, ele vai estar aí nessa cadeira como hoje o senhor está. Espero, porque é um homem que tem história para contar, porque ele é da parte do Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros a chegar aqui no Vale, digo assim.
O nome dele é Elir Pinto de Oliveira. É. É isso. Tá aí a sua sugestão. Não. É Almeida. De Almeida. Pronto, marquei a sua sugestão. Quem sabe, fazendo o convite, venha para cá contar outras histórias também. É um homem de fibra. É um homem que eu posso dizer, fiquei com ele depois de aposentado, antes de aposentado e depois de aposentado com ele, acompanhei ele na missão que nós construímos a colônia de férias de Ubatuba. Não só nós, mas ele e outros colegas voluntários. E ele é um grande conhecedor da situação. Ele tem história muito interessante para ser contada. Vamos fazer o convite. Porque numa das passagens, Sim. porque antigamente não existia lei trabalhista, que o nosso querido Getúlio Vargas, que eu digo, e os trabalhadores sabem disso, e deve ter reconhecimento, com o nosso, como chamava ele de pai, era o Getúlio Vargas. Perfeito. Boa recordação, né? Boa Então, recordação, quer dizer, ele tem uma passagem muito interessante com Getúlio, com vários, no tempo da ditadura, com o Figueiredo, e com outros que nós tivemos até juntos. Sim. Depois tivemos que enfrentar a política para ver essa transformação e para que a polícia fosse de fato e de direito e ingressasse no departamento de polícia, no Ministério da Justiça. É isso, só para resgatar a história, né? Tá marcado aqui o Elir Pinto de Almeida. Vamos ver se ainda podemos fazer esse convite para um possível Quem é Você. Posso até te fornecer o telefone dele, porque agora de memória eu sei que é 3951. Não, nem precisa passar agora, não. A Não, gente né? marca depois. Senão vamos fazer muita gente ficar ligando para ele depois. Não, ele não vai mentar, mas foi falado lá no Quem é Você na Rádio Olha, Mensagem. eu considero, além de meu amigo, é o máximo. Ele é um monstro no bom sentido. Sim. Porque eu fiquei com ele 22 anos, depois assumi a casa do inspetor da Sim. Polícia Rodoviária, que é a sede em Petrópolis, para que pudesse aliviá-lo, porque teve um problema de coração, foi operado Ponte Safena, teve teve que voltar. E eu sempre com ele, transportando ele para um lugar, para outro. Eu deixava até da minha família para dar o apoio. E ele pode relacionar isso aí, Sim. relatar, porque ele sinceramente, é um homem temperamental. Mas é um grande homem e um amigão. Um grande amigo. E ele teve boas passagens ainda até agora há pouco tempo aí, porque ele de vez em quando ele fica mal. Sim. De saúde. Isso aí já vem vindo de anos. E foi um grande lutador. E um grande amigo seu. E um grande amigo. Milton, nós vamos chegando ao final dessa conversa. Queria ter muito mais tempo para que pudesse ouvir mais histórias, porque, como eu já disse, passa um filme na frente da gente ouvindo as suas histórias. Quero agradecer muito a sua presença aqui na Rádio Mensagem. Obrigado pelo carinho e saiba que foi um prazer ouvir você contando as histórias. Histórias ricas de vida. Obrigado mesmo, Milton. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado a todos. A Vanessa, que principalmente que me fez o convite. E olha, eu peço desculpa, porque antes eu relacionei. Aliás, eu falei que eu falo muito. Não está desculpado, não. Foi um prazer. Está muito bom assim, na minha pequena história de vida, Sim. ainda faltou muito. Com certeza. Sabemos que não é só isso, não. Tem muita coisa ainda que poderia estar sendo apresentada aqui, mas o tempo é escasso, mas quem sabe a gente perturba o senhor para uma outra oportunidade fazer a segunda parte. Quem sabe? Me dê mais uma oportunidade para mim fazer o agradecimento, principalmente por favor, ao Adriano da Ótica, a Rose Gaspar e muitos outros a Rose Gaspar como secretária, que eu cheguei a primeira vez que eu nem conhecia, ela abriu a porta.
que nós tivemos, porque antigamente, hoje está bem melhor, ainda não está contento, porque aquele tempo que nós fazíamos e iam nadar para fora, como o Brasil todo, era do nosso bolso. Hoje era viagem, respaldo, né? era total, era do nosso bolso. E, para dizer a verdade, começamos a sair e participar em 4 pessoas. Que também essa pessoa, mais tarde, os senhores devem fazer um convite para ele, que é Hélio Escoton, que é um grande amigo de natação e é conterrâneo meu. É Rio Clarense, é um cara também que já fez de tudo na vida. Tá aí. É temperamental também, tá? Mas faz parte da vida. Mas que é muito, muito bom. Nós começamos, foi Hélio Escoton, foi a filha dele, a Cristina, que é professora, que trabalha na parte do Educa Mais, de uma capacidade fora de série. Era a doutora Kátia, que é médica lá em Caraguatatuba, que é carioca. Então nós saímos nadar para esse Brasil afora, de livre, espontânea vontade nossa, e representando sempre Jacareí. Hoje eu até tá um agradeço. Pouco mais tranquilo, né? Hoje agradeço até o prefeito, Milton, aos vereadores e a alguém que intercede por nós. Ainda que é bem, o que né? nós queremos, porque eu costumo muitas vezes falar, eu amo Jacareí. Prova está que eu sou Rio Clarense. A minha mulher faleceu, ela foi enterrada aqui em Jacareí. E o senhor tem o título de cidadão jacareiense. Tenho o título de cidadão. Por essa razão, agradecer a todos, principalmente a Adriano da Ótica. Perfeito. Graças a Deus. Amém. E estou correspondendo e agradecendo essas pessoas que intercederam por nós. E nós agradecemos essa sua vinda aqui hoje, vocês viu? todos aí da Rádio Nacional, o meu muito obrigado. E se precisarem para mais esclarecimento, estou à disposição. Obrigado, Milton. Que Deus abençoe hoje e sempre. Ficamos por aqui com Quem é Você, hoje muito bacana, com Milton Andreoli, com assistência técnica e edição de áudio de Lu Moraes. Obrigado, Lu, mais uma vez. Com produção do Departamento de Jornalismo, direção de Fernando Menegatti e supervisão geral do Padre Pedro, Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. A apresentação foi deste seu amigo Carlos Sena. Domingo que vem, 11 da manhã, tem mais Quem é Você? Graça e paz. Tchau.